Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos com o coração voltado aí para levantar a nova geração. Obviamente não só no louvor, né, em todas as áreas. Crianças e jovens apaixonados por evangelismo, por falar de Jesus, por ler a palavra de Deus, por orar juntos. É isso que a gente tem que incentivar cada um, amém? E isso precisa começar em nós, né? Porque, como eu falei, eles observam a nossa vida e eles imitam a nossa vida. E, com certeza, por eles serem jovens, eles ainda têm muito que aprender e nós podemos ser um instrumento de Deus para ensinar a cada um. E eu sei que isso aqui não é o trabalho de uma pessoa só, é um conjunto inteiro, né? Ontem, o pessoal do Ministério Infantil também esteve com as crianças lá no Parque do Povo, e parece que foi um momento bem intenso, né? Aquele calor, várias atividades, o pessoal está até mais moreno hoje, mas tudo isso vale a pena, irmãos, é investimento de tempo nas crianças, nos jovens, né? E eu espero que esse seja o coração de cada um, poder abençoar as próximas gerações, para que o Senhor levante eles e eles possam ir mais longe do que nós já fomos, amém? Do que nós já alcançamos. Eu vou direto para o tempo da palavra de Deus, e hoje essa mensagem ela tem um incentivo, irmãos. E, na verdade, é um incentivo, mas também é um confronto para a igreja, porque o tema vai falar, permaneça em Cristo e dê muito fruto. Isso não é uma palavra que sai de alguém que quer ter um tom motivacional para a igreja. Isso é o próprio Jesus falando para a gente. Jesus vai falar que se a gente permanecer nele, nós vamos dar fruto. E só para a gente introduzir aqui a mensagem, o pastor ele incentivou a igreja no dia de aniversário da igreja, lendo Mateus 28, 18 a 20, que fala que Jesus se aproximou dos discípulos e afirmou que toda a autoridade no céu e na terra tinha sido dado para ele. E ele fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, a vontade de Deus é que a gente vá por todas as nações, formando, fazendo discípulos. Não é simplesmente ir para falar, cumprir a grande comissão. Estou em outro país, estou fazendo a vontade de Deus. E não necessariamente em outro país, irmãos, mas as pessoas que convivem conosco. Ele fala, vão e façam discípulo. Essa palavra vão, todo mundo sabe, é como se fosse indo, é uma ação contínua. Não é simplesmente foi e acabou. A nossa vida inteira é um id. E, irmãos, pregar o evangelho, isso precisa voltar a queimar no nosso coração. Talvez a gente tenha se frustrado em alguns momentos por ter orado tantos anos por uma pessoa, por ter pregado tantas vezes para determinadas pessoas, e não ver fruto. Mas essa mensagem hoje vai nos incentivar a nos posicionar de forma correta para alcançar esse fruto, irmãos. Obviamente, o fruto aqui dessa palavra não é sobre evangelismo, não é sobre alma somente. Mas você concorda comigo que se nós estamos em Cristo, se nós temos uma intimidade com o Senhor, nós podemos ver coisas grandes acontecendo, amém? Eu pelo menos gostaria de compartilhar, no meu coração, desde que eu fui para o seminário, eu tinha e tenho, aqui hoje está um pouquinho menos, né? Como eu falei, a gente vai se frustrando em alguns momentos. Mas eu tinha um sonho de cada culto que a gente tivesse um encontro, as pessoas fossem quebrantadas, as pessoas fossem tocadas pelo poder de Deus. E eu te falo uma coisa, irmão, não sou só eu que tenho esse sonho, não. Muitos irmãos têm falado para mim que estão orando por isso na igreja. E não só do ministério português, do ministério chinês também. As pessoas estão querendo ver algo mais do Senhor. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa, não é? A palavra de Deus é viva ou não é? Sim ou sim? Sim. A palavra de Deus ela é poderosa, irmãos, para mudar a nossa vida. A palavra de Deus ela nos dá a instrução de como nós podemos fazer para ser como Cristo. E é isso, irmãos, que vai impactar o mundo. Não é a estrutura enorme de uma igreja, de um templo que tem músicas bonitas somente. Mas são pessoas transformadas, pessoas que realmente estão ali enxertadas em Cristo. Então, irmãos, essa palavra de permanecer em Cristo tem que ser um desejo do coração de cada um. Senhor, eu quero permanecer em Ti. Senhor, tudo que eu tenho feito que não tenha como alvo permanecer no Senhor, muda em mim, Deus, porque eu quero permanecer no Senhor. Não só com o objetivo de dar fruto, mas por saber que se você não está dando fruto, talvez você não esteja permanecendo no Senhor. E é isso que pega no meu coração, irmãos. Eu falo, Deus, quanto tempo nós já caminhamos? Quantos projetos já nós
estivemos ali e gastando tempo, gastando recurso, e por que isso não foi para frente? Aqui, quando fala de fruto, fala de resultado, sim. E aí a gente pode pensar o lado contrário. Quando não dá resultado, o que está acontecendo? Será que eu estou fazendo as coisas por mim? Ou eu estou fazendo porque eu permaneço em Cristo e é Cristo que está me direcionando? Eu acredito que toda igreja, irmãos, ela tem o desejo inicial de agradar o Senhor. Mas muitas vezes a igreja se perde na sua própria programação. A gente faz tudo e fala, Jesus, agora o Senhor pode vir. Está tudo pronto, entra aqui no nosso esquema, nós vamos começar às 3, nós vamos fazer um tempinho de louvor. Não, vai ser só 4 músicas, a gente não pode estender muito, porque 3h30 tem que começar o dízimo. Cara, a gente já fez toda uma agenda. Mas eu não estou falando só do momento de culto, irmãos, estou falando da nossa vida. Cristo ele tem algo grandioso para a igreja. Lembra aquela palavra que nós falamos de unidade? Jesus ele fala para nós mantermos a unidade. Fazer o esforço para manter essa unidade que já nos foi dada. E eu vou te falar outra coisa agora. Esses frutos já estão disponíveis nas regiões celestiais, em Cristo. Todas as bênçãos, irmãos, já nos foram dadas em Cristo. E aí a gente olha para a nossa vida e fala, Senhor, se já era para eu ter amadurecido, se já era para eu ter alcançado tal estatura, se já era para eu ter tal recurso, se já era para eu ter outra mentalidade, o que está acontecendo comigo que eu ainda não alcancei? Falta de fruto. Então, irmãos, essa mensagem é para nos incentivar a retornar para a videira verdadeira, para extrair dela a seiva que vai nos alimentar e vai nos dar crescimento para gerar fruto. Eu tenho acompanhado vários irmãos, às vezes não conversando olho no olho, muitos olho no olho, mas alguns observando. O Senhor vai nos mostrando situações na igreja e fora da igreja que nos faz orar. Muitas vezes nos faz ficar um pouco angustiados de ver como as coisas vão andando. Só que, a vida cristã, se a gente pegar Atos, ou a gente não acredita no que está escrito em Atos, e a gente tira esse livrinho da Bíblia e fala, isso aqui foi só histórias, ou a gente fala, isso é a igreja, e a gente começa a se comportar como igreja. Mas a igreja só vai ser esse modelo aqui, quando de fato estivermos permanecendo em Cristo. Não é tipo assim, por favor, permaneça em Cristo, você precisa dar fruto. É necessário permanecer em Cristo, senão não tem fruto. Só que não é só assim, tem e não tem. Nós vamos ver o que a mensagem diz. E eu espero, irmãos, que essa paixão por ganhar almas, essa paixão por se envolver na obra de Deus, esteja realmente permeando o nosso coração, porque se nós nascemos de novo, se nós temos um relacionamento com Jesus, é isso que a nossa alma deve ansiar. Se nós nos lançamos numa profissão, ou no meio acadêmico, ou qualquer coisa que seja, o cristão ele tem que converter isso para Cristo, converter isso para o reino de Deus, fazer tudo de todo o coração para o Senhor. Então é uma busca nossa, irmãos, de ver, quando eu falo a igreja crescer, a igreja expandir, não é a pão da vida aumentar o templo. Se a gente continuar os mesmos, mas ser muito mais influente, já estamos no lucro. Agora, obviamente, quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos dando fruto, o Senhor vai acrescentando as pessoas. Você pode ver isso lá em Atos. A gente lê lá o trecho, né, que ele ia acrescentando diariamente as pessoas. A gente imaginava que estava todo mundo lá no templo, conversando, orando, lendo a Bíblia, e as pessoas iam chegando. Cara, não era uma atitude passiva, era uma atitude ativa da igreja, de evangelizar, de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho de tal forma que as pessoas começavam a fazer parte da vida delas, da igreja. E aí, olha que interessante, irmãos, nós temos um Deus poderoso, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que deu um chamado, tem uma vocação para cada um aqui. Como não dar fruto? Como não escolher permanecer em Jesus? E aí Jesus afirma uma coisa, lá em João 14, eu quis botar isso na introdução, porque eu acho essa mensagem uma palavra de Jesus de incentivo. Ele fala assim, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Esses dias eu estava compartilhando com o Boaz, a gente teve um tempo, eu compartilhei a passagem de Marcos, que vinha um leproso até Jesus. Imediatamente ele foi curado. Ele falou, Senhor, se o Senhor quiser me purificar, estou aqui. Ele, eu quero, seja limpo. E imediatamente ele foi curado. E aí Jesus vira para os discípulos e fala, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Irmãos, não é uma igreja que senta e ouve a palavra domingo e acabou o culto. É uma igreja que continua vivendo, continua buscando, vai permanecendo em Cristo e dando esse fruto. E ele fala assim, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai.
E é exatamente isso que nós vemos na grande comissão. Eu estarei sempre com vocês. Na verdade, naquele momento, ele estava indo para o Pai. Mas depois ele falou, eu vou estar com vocês. Se vocês estiverem fazendo a minha missão, se vocês irem por todas as nações, batizando, ensinando e fazendo discípulos, estarei com vocês. E ele fala, farão coisas maiores que essas. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus não brinca com a gente, irmãos. Essa palavra é muito sincera, muito verdadeira e muito poderosa. E olha que interessante, ainda em João, tá? Depois você pode fazer um estudo em João. Esse é João 14, que prepara o trecho que nós vamos ler hoje, que é João 15. Mas lá depois, João 17, ele faz uma oração no cenáculo e Jesus fala para o Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Senhor, Jesus falando, Pai, você me enviou, então eu também envio eles. Só que depois que ele morreu e ressuscitou, Jesus transforma essa oração e essa declaração em uma ordem. Ele diz, em João 20, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vão. Isso é dar fruto, irmãos. Ouvir a voz de Jesus e obedecer essa voz. Todo evangelho, toda a vida cristã, ela depende se nós estamos ou não ouvindo a voz de Cristo, se nós estamos obedecendo ou não a voz do nosso Senhor. E às vezes a gente não vê fruto, sabe por quê, irmãos? E essa é a minha grande frustração que eu descobri. Porque eu não tenho ouvido a voz de Deus, porque nós não temos ouvido aquilo que o Senhor nos ordena fazer especificamente. A gente quer fazer tudo, menos parar e falar, Senhor, afinal de contas, por que o Senhor me quer aqui? Senhor, se é para eu permanecer neste lugar, me dá força. Deus, me dá sabedoria para lidar com essa situação, porque se é aqui que eu vou te glorificar, então aqui eu vou permanecer. É diferente das nossas orações. Senhor, abre uma porta. Senhor, acaba com esse demônio na minha vida. Senhor, afasta esse cara que está me atormentando. A gente está colocando a gente no centro, a nossa vontade, o nosso desejo. Mas aqui você vê que tem uma ordem de Jesus de querer nos enviar, assim como o Pai enviou Ele. E o modelo de missão, irmãos, é o modelo de Jesus. Imagina lá no céu, temos que enviar alguém, né? E Jesus fala, não, tudo bem, eu vou. Tá, então vai. Não, eu vou, um dia eu vou. É importante que eu morra por eles numa cruz, que eu carregue o pecado de toda a nação, de todas as raças, de todos os povos, e que eu realmente, toda essa ira caia sobre mim. E Jesus não vai. Como nós seríamos salvos? Portanto, ele foi enviado, e ele obedeceu, e ele se tornou homem, e morreu no nosso lugar. Então a missão, o modelo de missão de vida é Cristo. Nós vamos ver que o modelo de Jesus é um modelo de negação, negou a si mesmo. É um modelo de se doar, de serviço, de amor. Esse é o padrão de missão. E quando eu falo missão, irmãos, não entenda errado. Eu não quero que ao final desse culto a gente faça um apelo e as pessoas que querem ir lá para a África levantem a mão. Mas é você entender que a missão é todos os dias. Entender que você está em missão. Se você é um discípulo, quando você sair por aquela porta, você ganhou mais recursos hoje para falar de Jesus, para viver Jesus. Essa é a condição do nosso coração. Então, eu espero que essa mensagem esteja guardada no nosso coração e crie esse desejo para a igreja toda de frutificar, de dar mais frutos na nossa vida. Porque nós vamos descobrir que esse fruto glorifica o Pai. Amém? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Quem permanece em Cristo dá frutos. Hoje eu estive lá na igreja de Guaianazes, eu achei muito legal, né? Porque eu até cutuquei a Isa na hora, o pastor Renato foi ler a mensagem, de repente você ouve um monte de barulho de folha. Os caras, todo mundo, a igreja inteira com Bíblia, para pesquisar. E eu falei assim, nenhum está com celular, está todo mundo com a Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Eu já falei sobre isso, parece que eu sou meio careta. Mas a gente, nós cristãos, nós somos conhecidos como o povo do livro. E se nós aposentarmos a Bíblia, a gente não souber manejar essa palavra, a gente vai depender do quê? Antigamente, o pastor estava falando, né? Está tendo aquela semana de um pregador, eu esqueci o nome dele, que está... Brian. Ele, na verdade, ele ensina os pastores a como organizar esboço, aprofundar no texto bíblico, organizar as ideias para poder pregar. Enfim, ele trabalha nessa área de comunicação entre o pregador e a igreja. E uma coisa que ele falou, que antigamente ele gastava horas com a Bíblia. Porque ele não chegava no celular e escrevia justificação, justiça, 30 mil versículos. Ele ia um por um, folheando a Bíblia.
experimentando o que Deus estava falando por ele, tentando apurar o ouvido. É toda a diferença, irmãos. Eu mesmo faço isso. Às vezes eu vou lá, eu quero falar de frutos, internet, frutos, João 15, Jesus disse, e pum, aparece lá. É muito superficial. A gente está pegando assim, fazendo Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, na palavra de Deus. A gente não sabe nem citar versículo mais, porque a gente só copia e cola no WhatsApp. Eu sei que o pessoal aí está tentando decorar, né, um salmo. E assim, não é um salmo por dia, o cara fica o salmo lá por meses, porque decorar é você guardar, é você reter. Não é simplesmente, pronto, vamos para o próximo. E eu tenho um professor no seminário que ele falou assim, que o objetivo dele, o cara é meio louco, o objetivo dele é decorar o Novo Testamento no original e em português, para poder pregar sem abrir a Bíblia. Mas não porque ele quer se exibir, mas porque ele sabe que a palavra de Deus é importante. E ele faz esse esforço, ele faz sempre que ele me desafiou, né? Não falando diretamente para mim, mas ele falou, sempre que eu vou pregar um trecho, eu procuro decorar aquele trecho. Imagina, se a gente decorar um trecho desse por semana, daquilo que foi falado no domingo, cara, a gente vai ter a palavra muito bem firmada no nosso coração. E a gente espera que o Espírito Santo vai falar com a gente quando a gente sonhar, quando vê alguém no nosso caminho, um profeta de Deus. A palavra está falando toda hora, irmãos. A gente precisa reter essa palavra, amém? Então, isso aí é só um toquezinho de leve para quem quiser trazer a Bíblia no culto. Aí eu não preciso mais fazer o PowerPoint, olha que bênção. Eu posso orar mais tempo pela mensagem. Brincadeira. Vamos orar aqui, ó. Ler. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Veja só, irmãos, o que ele está falando, que ele é a videira. E o pai é aquele agricultor, é aquele que cuida dessa videira, que está podando a videira, que está ajustando ela para que ela fique mais bonita, para que ela dê fruto. E ele fala que todo ramo que está nele não dá fruto, o que acontece? Ele corta. Ele corta e aquele que dá fruto, ele poda. Olha que interessante, irmãos. Aquele ramo que está nele e não dá fruto, ele é cortado. Mas aquele que está nele e dá fruto, o pai vai podar para que dê mais fruto. A gente tem uma plantinha lá em casa e ela estava super bonita, cheia de flor, só que a flor foi murchando. Aí nós fomos fazer uma tentativa de dar uma limpada nela. Nós cortamos os toquinhos para que ela crescesse mais forte. Alguns brotinhos estão dando, alguns brotinhos estão morrendo. Porque, na verdade, a gente cortou em vez de podar, não é verdade? Então, isso é visível na natureza. Olha a imagem que Jesus está usando. Qualquer agricultor ia entender absurdamente isso que ele está falando. Algumas árvores vão ser podadas para dar mais fruto, outras vão ser cortadas, porque, na verdade, aquele galho está atrapalhando o crescimento de toda a videira, de toda a árvore. Então, para dar mais fruto, ele vai ser podado. E ele fala, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Vocês vão entender, irmãos, nessa mensagem, que Jesus ele é muito condicional. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. E nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. É uma dependência. A gente quer dar fruto para Jesus sem estar em Cristo. A gente quer fazer a missão lá do outro lado do mundo, a gente não arrumou nem nossa cama. A gente não consegue nem ter um diálogo com as pessoas mais próximas. A gente não tem aquele amor genuíno pelos nossos irmãos e nós queremos plantar uma igreja lá na Austrália. Irmãos, a gente tem que ser mais realista. Então, a gente só vai dar fruto se nós permanecermos. Ele fala, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. É engraçado, eu li esse trecho, eu achava que estava muito repetitivo. Mas ele está afirmando, eu sou a videira. Você depende de mim, não o contrário. Vocês são os ramos. Os ramos devem simplesmente permanecer e continuar recebendo desse alimento para que ele seja saudável, para que ele frutifique. Por isso que ele fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E qual foi a promessa que Jesus falou antes? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus aqui, irmãos, ele está declarando a falência do ser humano em tentar algum empreendimento fora de Cristo. Nada é possível fora de Jesus, irmãos. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados.
Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, de novo, uma condicional. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, ele será concedido. E meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito o quê? A gente fala, Senhor, que minha vida seja para a sua glória. Uma vida que é para a glória de Deus é uma vida que é frutífera. E a gente acabou de ver, olha que sério, irmãos. Ele está falando, se você não dá fruto, você é cortado, você é lançado no fogo. Eu perco a salvação? Cara, eu não sei, eu sei que talvez você nem esteja salvo, se você não tem essa convicção de permanecer em Cristo. Por isso que é urgente a mensagem do Evangelho. Ela tem que fazer o ser humano tremer e falar, cara, se eu estou longe de Cristo, e isso me foi dado pela graça de Deus, eu quero permanecer em Cristo, eu quero estar próximo de Cristo, eu quero receber do alimento dEle. Ele falou, eu estou limpo pela palavra dEle, então eu quero ir até a palavra dEle, eu quero que a palavra dEle permaneça em mim, para que quando eu orar, o Senhor atenda as minhas orações, para que eu consiga ter essa sintonia fina com o meu Deus, para que o meu coração esteja alinhado com o coração do Pai. E muito mais que isso, que a minha vida, que vai dando muito fruto, glorifique a Deus. Cara, isso aqui é um objetivo de vida. Todo empreendimento que você colocar a mão, você fazer com todas as forças, fazendo para o Senhor, fazendo para a glória dEle, irmãos. E eu te garanto, irmãos, não é para o nosso eu, não é para o nosso ego, não é para o nosso ciclo fechado. É para abençoar vidas, é para alcançar pessoas, é para fazer Deus se alegrar com a nossa vida, porque nós estamos crescendo em Cristo, estamos dando fruto. Essa palavra é muito séria, irmãos. Se não permanecer em Cristo, nós seremos como um ramo que é jogado fora e seca. Quais são os melhores galhos para quem gosta de acampar, ou para quem já acampou, para quem já foi nos acampamentos e tentou fazer marshmallow? Qual que é o melhor galho para você jogar no fogo? Você não vai pegar um galho que está cheio de fruto, arrancar e falar, pronto, eu trouxe aqui. Aliás, a gente fez isso em algum acampamento de criança. A gente pegou umas madeiras verdes lá e queria fazer fogo de todo jeito, né? Está aparecendo Elias, eu vou orar para cair fogo do céu e o altar vai queimar. Mas a madeira era verde, nunca ia pegar fogo. Porque a madeira que seca, que não presta mais para dar fruto, essa é boa para pegar fogo, irmãos. Olha que terrível essa mensagem. Você quer dar fruto depois dessa para o Senhor ou não? Eu quero, irmãos. Mas não por medo, mas porque é uma condição, eu quero permanecer em Cristo. E lá no começo ele falou, se você permanece e não dá fruto, você será cortado. Mas se você permanece e dá fruto, o Pai vai podar, irmãos. O Macor falou muito sobre a poda, porque é a parte que a gente não gosta. É o processo da santificação, é o processo que você tem que abrir mão dos seus pecados, do seu gosto, do seu jeito, do seu modo de ser, do seu modo de falar, do seu modo de pensar, até mesmo do modo de sentir, porque não é mais você que vive, é Cristo que vive em você, é Cristo que vive em mim. Então, quando a gente está muito ressaltado na nossa relação humana e na nossa relação com Deus, a gente tem que parar e pensar, será que Deus está me podando? E Deus não sabe o que é melhor para nós? Senhor, eu estava indo tão bem, eu estava fazendo jejum, estava orando, lendo a palavra de Deus, até me batizei, abandonei os meus maus caminhos, mas está tudo dando errado, Senhor. O que está acontecendo? Estou te podando, para que você dê mais fruto. Parece meio louco, mas essa é a matemática de Deus. Deus quer que a igreja seja frutífera, irmãos. Deus quer que a igreja realmente experimente essa abundância que há em Cristo. Mas isso precisa de uma condição, permanecer em Cristo. Eu não sei quantas vezes eu li aqui a palavra permanecer. Não tem como tema da mensagem não falar sobre permanecer. Porque esse texto, ele fala basicamente sobre isso. Permanecer em Cristo. A vida que permanece em Cristo, ela é uma vida frutífera. E mesmo assim, em algum momento, ela vai ser podada para que dê mais fruto. Qual que é o objetivo do fruto, irmãos? Glorificar o Pai. Isso aqui dá um nó na nossa mente moderna, sabe por quê? Porque a gente não gosta de sofrer, a gente não gosta de perder, a gente não gosta de passar por humilhação, a gente não gosta de passar por escassez, por falta, a gente não gosta de ter necessidade. E quando a gente se coloca nesse lugar, ou melhor, quando Deus nos leva para esse lugar, o famoso deserto, a gente fala, Deus, está tudo errado. O Senhor é meu Pai, o Senhor prometeu bênçãos, o Senhor disse que estaria comigo até o fim dos tempos. E por que eu estou passando por isso? Irmãos, entenda isso como um tratar de Deus. Se não fosse o tratar de Deus, a gente ainda continuaria dando aquelas frutinhas pequenininhas, às vezes sem gosto. Eu gosto de pegar fruta no pé, eu sou muito paulistano, mas quando eu tenho essa oportunidade,
Eu gosto de fazer isso, quando a gente vai nesses retiros, né? Só que assim, quem que pega as melhores frutas? Os pássaros. Lá no sertão tinha os macaquinhos, eles pegavam as melhores frutas. Quando você ia chegar assim, às vezes você via uma fruta mais bonita, você ia pegar, ela estava oca, porque você virava e já tinha mordido tudo por trás. Aí você fala, ô safado, o cara chegou antes que eu. Lá no CTM, você lembra que tinha uma graviola, um negócio gigante, eu nunca tinha visto uma graviola. Aí a gente falou, eu vou ficar de olho nessa graviola, porque quando ela crescer, eu vou ser o primeiro a vir e pegar essa graviola. Que nada, já tinha ido antes que eu. A gente não sabe o tempo das coisas. Mas a vontade de Deus não é que você dê um graviolão, é que você dê várias graviolas, que você dê vários frutos. Eu lembro também que a gente tinha, o CTM foi engraçado, tinha uma jabuticabeira. Quem aqui já teve o prazer de subir numa jabuticabeira e comer direto do pé jabuticaba? Eu nunca gostei de jabuticaba, irmãos, mas aquilo lá vicia, você vai conversando e chupando a jabuticaba, jogando caroço nos outros. E aí eu lembro que a gente acabou a prova antes, para subir na jabuticabeira para pegar a jabuticaba. Eu e o Nasser, a gente acabamos a prova, saímos correndo, subimos lá, ficamos comendo, conversando. A gente nem almoçou naquele dia. E aí, o outro dia, eu vi o baixista da outra banda, cara, ele pegou um balde de jabuticaba. Eu falei, tem jabuticaba para a gente ir lá ainda? Senão a gente vai no teu quarto depois pegar. Irmãos, é muito gostoso o fruto, porque ele está ali à disposição para a gente se nutrir, para a gente ser abençoado. Quando você dá fruto para a glória de Deus, mas as pessoas vão desfrutar desse fruto. As pessoas, elas vão poder olhar a sua vida e extrair algo para elas, que vai alimentar elas, vai trazer alegria, vai trazer aquela como se estivesse arrancando um fardo da vida delas. Eu creio que quando você tem um impacto com um cara que vive com Cristo, um cara que te inspira na fé, alguém que está firme no meio de uma provação, e você olha esse testemunho, isso traz muita alegria para o coração. Você vê pessoas passando por tantas situações e permanecendo firme na fé. Isso é fruto, irmãos. Está permanecendo, está perseverando, continua fiel ao Senhor, mesmo a vida estando um caos, mesmo a família não estando como ele gostaria, ele permanece em Cristo. Isso é fruto, irmãos. Por isso que eu falei, o fruto não é só o ato de evangelizar e ganhar alguém para Jesus. Isso faz parte. Isso também é fruto, irmãos. Porque senão a gente vai ser o quê? Vai ser tipo um pomarzinho fechado, né? Entrou aqui, vai tomar tiro de sal, sai do meu pomar, aqui é só dar pão, não pegue o fruto aqui. Não, Deus não quer isso. E outra coisa interessante da natureza, se você observar, como que a natureza ela consegue proliferar tanto? Porque aqueles pássaros que chegam antes que a gente na árvore, ele leva isso para outro lugar, e lá nasce outra árvore que vai dar muito fruto. A natureza ela faz isso porque Deus ordenou dessa forma. Então é para o cristão ser da mesma forma. Se você é um cristão que está lá no meio do Iraque e permanece em Cristo, ali você vai dar fruto, ali você vai glorificar a Deus. Se você é o cara que foi escolhido para estar, sei lá, no cursinho, na faculdade, na sua profissão, você está lá para dar fruto, permaneça em Cristo. Espere o Senhor mostrar para você que forma Ele quer que você frutifique nesse lugar. Mas eu te falo uma coisa, inevitavelmente, vai ter que ver com vidas. Tem que ter uma relação com vidas. O fruto não é só para nós. Eu achei interessante que uma parte da Bíblia ali, Jesus está lá com o pessoal e um mestre que é perito na lei se aproxima dele e fala assim, para provar ele, hein? Mestre, qual que é o maior mandamento da lei? Lá em Mateus 22, tá? Aí Jesus falou assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, sem ele perguntar, né? O segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E isso vai nos levar para o segundo ponto da mensagem. Porque nós vamos ler esse trecho, quando Jesus fala de permanecer, ele fala que quando permanecermos no amor de Cristo, isso vai nos levar a amar uns aos outros. E isso é cumprir o seu mandamento. Ele falou, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, e lá na frente nós vamos descobrir que essa palavra é o mandamento de amar uns aos outros. E aqui quando Jesus foi provado pelo mestre da lei, eu não sei o que esse cara queria saber, mas Jesus já deixou muito claro, nós, como cristãos, nós temos duas obrigações, amar a Deus de todas as formas possíveis, com todo o nosso esforço. E talvez a gente não esteja ainda dedicando tempo como nós deveríamos a isso, mas amar a Deus acima de tudo. E depois, o próximo.
Ele fala, disso depende a lei e os profetas. Para quem está fazendo seminário, vai descobrir que lei e os profetas está falando de toda a palavra de Deus. Jesus está atestando lá o Antigo Testamento, dizendo tudo aquilo que está sendo falado depende de você amar a Deus e de você amar o próximo. E aqui Jesus fala, permaneça em mim, para que o Pai seja glorificado e para que você dê muito fruto. E nós vimos que não é Deus que vai saborear o nosso fruto. Talvez assim, né, quando ele vê o filho se desviando da maldade, se arrependendo dos seus maus caminhos, se inclinando para a justiça, ele se alegra, obviamente. Mas ele não depende dos nossos frutos para falar, pronto, agora eu sou um Deus melhor, mais satisfeito. Ele já é completo nele mesmo. Então o fruto é para o próximo. Por isso que eu disse esse trecho que Jesus ele deixou claro, primeiro ame a Deus, segundo ame o próximo como a ti mesmo. Amém? O segundo ponto, nós vamos continuar nesse trecho de João 15. Ele fala assim, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Mais uma palavra sobre permanecer. Permanecer no amor. Ele primeiro fala, permaneça em mim, permaneça na minha palavra, e agora ele fala, permaneça no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos meus mandamentos, aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Jesus, ele parece que está repetindo muitas coisas, mas ele é tão simples. Ele fala assim, como é que você vai permanecer no amor de Cristo? Em outras palavras, como eu devo permanecer em Cristo? Ele fala, guarde as minhas palavras. Tá, mas como é que eu permaneço no seu amor? Ele fala, obedeça os meus mandamentos. E depois ele fala, da mesma forma que eu obedeci os mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço, da mesma forma, ande comigo, permaneça em mim, ouça as minhas palavras, obedeça os meus mandamentos, e dessa forma as palavras vão permanecer em você. E ele fala, tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Irmãos, é outra questão. Eu comecei perguntando aqui sobre sonhos, sobre expectativa, do que Deus pode fazer. Quantos de você, sei lá, eu fico pensando, quantos aqui ficam tendo sonhos de querer ver Deus fazendo algo grandioso? Nós temos um projeto lá no abrigo, mais pessoas foram visitar hoje. E aquilo lá é tão simples, você passa um tempo com as crianças, mas a gente está na cabeça toda hora, Deus, o que nós podemos fazer por eles? Senhor, o que o Senhor quer com essas crianças? Deus, de que forma nós podemos abençoar essas vidas? Senhor, eles estão sozinhos no mundo. E a igreja não pode ficar longe disso, porque nós estamos falando do amor de Cristo que vai nos impulsionar a amar o próximo. Não é simplesmente fazer projetos para ver a igreja crescer. Mas nós orarmos para que Deus coloque no nosso coração essa expectativa, Senhor, nós queremos dar fruto, fruto que permaneça, frutos que glorifiquem o Teu nome. Imagina cada um aqui tendo um direcionamento muito claro de Deus para viver essa realidade. E aí, de repente, a gente chega aqui nesse ponto e vê que Jesus ele tem uma promessa, além disso tudo que a gente falou até aqui. Ele fala, tudo isso eu tenho dito para que a minha alegria esteja em vocês. Infelizmente, irmãos, a gente começou a entender que o cristianismo é uma coisa de cara fechada. A gente acha que quando Jesus entrou no barco para atravessar com os discípulos, ele cruzava os braços, ficava com a cara séria, olhando para o horizonte, e os discípulos ali esperando o que ele ia falar, e ele chegava do outro lado sem trocar uma palavra. A gente não imagina Jesus contando uma piada, a gente não imagina Jesus conversando seriamente, olhando no olho de Pedro, o Tomé brigando com o outro e Jesus indo separar. Jesus era humano, estava no meio dos discípulos, os discípulos eram gente como nós. Jesus estava pregando, o cara estava enfiando o dedo no nariz, estava brisando. É Jesus falando, mas ele estava brisando, porque ele é homem. Então a gente tem que trazer, lógico, o Senhor Jesus é Deus, mas ele veio como homem. E às vezes a gente perde de vista esse tipo de contato que ele tinha com as pessoas. A gente gosta de falar, Jesus tocava o leproso, Jesus falava com a prostituta, Jesus ia lá para o publicano, Jesus confrontava o religioso, mas no fim a gente fica tudo do lado dos religiosos. E esquece desse envolvimento com quem? Com a sociedade, com as pessoas. E Jesus fazia isso, naturalmente. Um cristão, irmãos, quando ele dá fruto, quando ele permanece em Cristo, obviamente vai aumentar a sua qualidade de vida com Deus, de tempo, de amor, de devoção, de dedicação, de sintonia com o Senhor. Mas isso, irmãos, vai ter que te impulsionar para ir para o próximo. Eu já vi gente falando, com Deus é muito fácil, mas com as pessoas é muito difícil. Ok, mas a igreja
Não é Deus que está aqui assim, você senta e vê Deus, e Ele fala com você, você vê pessoas. Tem irmão que está perfumado, tem irmão que não está. Tem irmão que está todo com a vida toda bagunçada, tem outro que está tentando ali ficar alinhado com Deus. É a vida, é o ser humano. Então é muito importante a gente entender isso, irmãos. E ele fala isso, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai. O próprio Senhor Jesus se alegrava em obedecer, porque ele sabia o resultado de obedecer. E ele fala da alegria que ele tinha. E essa alegria deve estar em nós, e ela vai ser completa. Nós não precisamos de alegria nos dias de hoje, irmãos. Às vezes a gente vai se arrastando para o culto, né? Às vezes a gente vai se arrastando para ler a Bíblia, se arrastando para o momento da oração. A gente inventa várias desculpas. Mas pensa, se o nosso coração estivesse transbordando de alegria, a gente ia ser o primeiro a estar lá. A gente ia ser o primeiro a querer falar de Jesus, a gente ia ser o primeiro a querer orar, a gente ia ser o primeiro a querer compartilhar algo do Senhor. Isso é ter a alegria do Senhor no nosso coração. Mas essa alegria não para por aí, irmãos, ela vai para os outros também. Aí ele fala, o meu mandamento é esse. Lembra que ele falou para obedecer o mandamento dele? Amem-se uns aos outros como eu os amei. Cara, que difícil. Eu tenho que amar você, você tem que me amar como Jesus nos amou. E ele fala, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já pensou que engraçado? Eu falo assim, Tiago e Lucas, você só vai ser meu amigo se vocês fizerem se vocês me obedecerem naquilo que eu falar. Sabe, pô, que amizade é essa? Mas Jesus está falando isso, não sou eu. Ele fala assim, eu vou chamar vocês de amigos se vocês fizerem aquilo que eu estou ordenando. E eu comecei com o quê? Com a grande comissão, vão por todo mundo. Façam discípulos, batizem eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem eles ao quê? A obedecer a tudo que eu tenho ensinado. E aqui ele está pedindo a obediência novamente. Então a gente falou de alegria, a gente falou de fruto, mas de repente você começa a ver uma palavrinha que vai permear isso, obediência. Ele fala, permaneça em mim, permaneça na minha palavra, permaneça no meu amor. A gente pode ouvir isso tudo, sair daqui e jogar tudo fora. Permanece nos pecados, permanece nos problemas, permanece na ansiedade. A gente só ouviu uma mensagem que nos incentivou por alguns minutos. Mas agora você que sai daqui com o coração sedento por estar realmente permanecendo em Cristo, isso vai gerar fruto na sua vida. Você vai obedecer essa palavra, você vai querer se aproximar do amor de Deus, você vai querer se aproximar da palavra de Deus, você vai querer se lançar e talvez até começar a alcançar pessoas com testemunho, porque esse amor de Deus está transbordando em você, essa alegria do Evangelho está transbordando em você. Então, irmãos, aí ele vai falando sobre essa questão de ser chamado amigos, porque o amigo é diferente do servo. Ele fala, não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus revelou para a sua igreja tudo aquilo que o Pai queria. E aí ele fala uma palavra que é muito, muito, muito importante para nós, irmãos. Não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E esse é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. A gente acha que a gente escolheu Jesus, né? Não, Jesus te escolheu. E Ele tem um objetivo quando Ele te escolhe. Ele te escolhe para você ir e dar fruto, e fruto que permaneça. Porque Jesus não quer que você seja cortado. A vontade de Jesus é que você permaneça nele. A vontade de Jesus é que eu e você, a gente permaneça nas palavras dele, permaneça no amor dele, porque assim nós vamos dar fruto. E esse fruto vai ser um fruto que vai permanecer. E o fruto que permanece glorifica o Pai. Irmãos, isso é muito lindo. Isso é muito poderoso para a igreja, irmãos. E por isso que ele ordena, amem uns aos outros. E eu volto para a igreja de Atos, eles não ficavam ali nas reuniõezinhas deles. Sim, eles iam para o templo, eles iam de casa em casa, eles partiam o pão, eles estavam juntos em oração. Mas o que eles faziam? Eles davam testemunho para todos que estavam ao redor. Então, irmãos, eu acho que a gente precisa do entendimento dessa mensagem, mas muito mais que isso, de ação. Sabe, a gente ouve tantas coisas, a gente acumula tanto conhecimento, mas falta prática.
A gente tem que pensar, Senhor, e agora? Como é que eu posso dar fruto? Aí você falou, tá, ó, ele falou sobre permanecer. Como que eu permaneço em Cristo? Nós falamos que permanecer em Cristo tem a ver com o amor de Cristo, tem a ver com a palavra de Cristo. E tem a ver com amar uns aos outros. De que forma você pode amar mais as pessoas que estão ao seu redor? Domingo, tolerar durante 2, 3 horas um irmão é fácil. Mas na sua rotina, no seu dia a dia, como você pode evidenciar esse amor de Cristo por aqueles que estão realmente convivendo com você? Seria muito bom, né, que os pastores tivessem um contato 24 horas com todos do rebanho, mas não é possível. Mas eu te falo uma coisa, tem uma pessoa que consegue fazer isso. Você fala, nossa, quem? O Espírito Santo. Ele está com você onde você estiver. Até porque isso é uma promessa de Jesus, que Ele estaria conosco. E Ele enviou o Consolador. É exatamente isso que Ele fala, João 14, aí João 15, Ele fala da videira. Mas, enfim, nós podemos, irmãos, dar fruto, porque Jesus tem como vontade dEle que a gente dê fruto. E Ele fala, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, então vamos nos aproximar de Jesus. É aquela paixão inicial que nós tínhamos na nossa conversão. É aquele desejo de você estar com uma pessoa que você sabe que quer o melhor de você. Aqui, Jesus no começo parece duro, não, se você não der fruto, você vai ser cortado. Mas aqui Ele fala, não foram vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para darem fruto. Jesus te escolheu para você dar fruto, irmãos. A sua vida ela pode ser frutífera. Você pode experimentar a alegria plena do Senhor. Nós temos que buscar isso, irmão, porque eu confesso, eu também não sou um cara que ando alegre por aí, pelos cantos. Tem hora que eu fico reflexivo, tem hora que eu fico preocupado, tem hora que eu vejo tantas situações que eu não posso fazer nada, eu só posso orar. E às vezes é só isso que Deus quer de mim. Mas entender que Ele está perto, e que Ele está no controle, e que eu posso descansar nele. Dessa forma eu vou permanecer em Cristo, porque isso tem a ver com a palavra dEle. Sobre esse amor, irmãos, Cristo, quando Jesus veio, Ele se envolveu completamente com o servir. Aquela imagem dele ajoelhando, o próprio Deus ajoelhando para limpar, lavar os pés dos discípulos. E Ele fala assim, vocês vão entender isso. Porque, na verdade, quem quer ser o maior no reino vai ser servo, vai servir. O amor de Jesus, esse amor de uns pelos outros, é um amor sacrificial. Porque Ele falou lá atrás, da mesma forma que eu amei vocês, amem-se uns aos outros. Jesus deu a vida por nós, irmãos. Nós estamos dispostos a dar a vida por alguém? Ou seja, nós estamos dispostos a abrir mão do nosso eu para atender a demanda de alguém que está necessitado, precisando de Cristo, precisando do Evangelho, precisando da palavra do Senhor. Às vezes a gente não evangeliza porque a gente tem muita estima pela nossa imagem. A gente tem medo de levar um não. Mas imagina se a gente arriscasse cada vez que a gente sente no coração aquele impulso, parece que é o Espírito Santo falando, vai lá, fala com aquela pessoa, dá essa palavra para ela. A gente não pode perder essa simplicidade, irmãos. Não espera você ser o cara mais capacitado do mundo, gabaritado para sair pregando. Prega onde você está, porque a palavra é poderosa, porque o Espírito Santo está em você, porque o Jesus quer que você e eu, a gente dê frutos. E esse amor, irmãos, ele é revelado quando a gente serve. E aí Marcos 10, 45, ele fala, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando a gente abre mão da nossa própria vida, pessoas estão sendo abençoadas, pessoas estão recebendo desse fruto, pessoas estão crescendo, pessoas estão conhecendo Cristo. Leva tempo. Por exemplo, esse grupinho aqui, várias vezes a gente quebrou o pau, não foi verdade? Fecharam a cara, ficaram bravos, mas voltava na outra quarta. E várias vezes eu falava assim, eu vou parar de ensinar vocês. Imagina Jesus falando isso para a gente, eu vou parar de ensinar vocês, você não está dando certo. Você está permanecendo, mas não está dando fruto, eu vou te cortar. Mas estamos aí. E eu sei que esse grupo vai para frente, amém? Porque não fui eu que escolhi eles, foi Jesus que escolheu. E eles vão dar fruto. Então, irmãos, essa palavra de servir, eu acho que a gente pode fazer muito mais pela igreja no mundo. Nós podemos fazer mais pelas pessoas que estão à nossa volta. Nós podemos fazer mais pela nossa própria família, irmãos. Por isso que lá no começo a gente tem que ter um sonho e de ver Cristo agindo em meio a todas essas coisas. O Espírito Santo reinando no meio do caos. Foi assim que Deus criou o mundo, aliás. Só tinha caos. Ele veio e pôs ordem. Esse é o amor de Jesus, irmãos. Por isso que Ele deixa essa palavra no final. Amem-se uns aos outros.
Amar é muito além também do serviço, irmãos. Significa a própria vida se dispondo. Por isso que é um desafio amar. Você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que dar a sua cara a tapa. Você tem que talvez ouvir um não. Talvez você até sofra uma agressão daquele que você tenta amar. E aí eu estava lendo um livro, irmãos, que eu gostaria já de chegar perto da conclusão. Eu não vou lembrar o nome do... Aliás, eu tenho aqui. Eu não vou ler na íntegra, mas... Eu estava lendo esse livro que fala um pouco da história do cristianismo. E aí tinha um cara que estava escrevendo uma série de defesas sobre a fé cristã para passar para o imperador romano. E aí ele chega um momento que ele fala assim, eu vou fazer uma divisão no mundo em 4 povos. Existem os bárbaros, existem os gregos, existem os judeus e existem os cristãos. Ele estava dividindo o mundo dessa forma. E ele fala assim, o bárbaro, na verdade, eles fizeram deuses que eles têm que guardar para não serem roubados. Então, que tipo de Deus é esse que você precisa proteger seu próprio Deus? Esse Deus não tem poder para proteger eles. E aí ele fala, os gregos fizeram deuses que são piores que eles, porque os deuses deles cometem adultério, os deuses deles fazem atrocidades, e eles têm que se submeter a esses deuses. Aí ele fala, tem os judeus, que embora são melhores que os gregos e os bárbaros, também não são tão bons assim, porque, na verdade, eles creem num único Deus, mas acabam idolatrando tantas coisas que ficam no lugar de Deus, como a própria lei, muitas vezes. E ele fala assim, agora eu vou ler, que eu não vou saber repercutir a palavra. Em oposição a essas pessoas estão os cristãos, que são os únicos que encontraram a verdade. Os cristãos são uma nova nação que tem uma mescla divina, e essa nova raça é conhecida por seus costumes elevados, veja bem, costumes elevados, e pelo amor que seus membros trazem entre si. Olha o testemunho que ele está dando do povo de Deus, da igreja. Eles têm costumes elevados. O negócio não é meia boca. O negócio não é cheio de impiedade, cheio de pecado. Eles buscavam santidade, porque eles queriam permanecer em Cristo. E outra, ele lê a comunidade cristã e fala sobre isso. O amor que os seus membros trazem entre si. Esse amor é a obediência desse mandamento, irmãos. Olha como é poderoso. O cara estava escrevendo para o imperador romano para defender a fé cristã. Isso foi lá atrás, irmãos, mas isso pode acontecer hoje em dia. A gente ser uma comunidade que busca santidade, uma comunidade que busca viver para o Senhor, permanecendo em Cristo, dando fruto e amando uns aos outros, a ponto das pessoas entrarem aqui e falar, cara, o que esses caras têm? Quando eu entrei na igreja pela primeira vez, não foi na Pão que eu estava num culto na Batista do Povo, mas eu vi o pessoal se abraçando, e eu achava estranho, eu falei, como assim? E eu lá, todo durão, todo estranho, e as pessoas vinham e me abraçavam, vou abraçar a irmã daqui a pouco, me abraçavam e demonstravam amor. E aquilo era impressionante, porque aquilo é sobrenatural, irmãos. O mundo é cada um por si. A pessoa até tem interesse em você, mas até o ponto que interessa a ela. A gente já passou por várias experiências. O problema é que isso começou a entrar na igreja. Pessoas não estão permanecendo em Cristo, pessoas não estão permanecendo na palavra de Cristo, não estão permanecendo no amor de Cristo e se dizem cristãs, mas isso está pervertendo essa dinâmica do corpo de Cristo. Então, irmãos, a gente precisa voltar para essa palavra e olhar para o que Jesus quer de nós. Ele deu a vida por nós e ele fala, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. João fala isso em 1 João 3. É um referencial. Olha o que ele fala, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Quem que é João? É aquele conhecido, como é que ele chamava ele mesmo? Ele era o filho do trovão, mas como é que ele falava que Jesus olhava para ele? Discípulo amado. Ele experimentou esse amor e ele falava, filhinhos, é o seguinte, vamos além das nossas palavras, vamos além daquilo que nós estamos aprendendo, vamos para a ação. Se alguém está necessitado, você fala, beleza, Deus abençoe. Isso não deve ser dessa forma. Quem assistiu o filme de Apocalipse vai ver João lá em Patmos, e eles fazem uma cena onde a pessoa está distribuindo a ração de cada um, é uma porçãozinha limitada para o cara comer, e aí tem um velho lá que o cara, de repente, dá uma bica na comida dele, e ele não tem nem força para pegar. João, já idoso,
pega o pratinho dele, vai até esse velhinho, e aquele guarda não tem coragem de chegar perto, porque todos estão vendo essa demonstração de amor por aquela vida. E ele cala todo mundo naquela situação e dá o próprio alimento para essa pessoa. E aquilo lá é uma demonstração de como era esse discípulo amado, né? E como pode ser qualquer um de nós cristãos que realmente permanece em Cristo. Então, depois dessa mensagem, irmãos, eu quero incentivar que a gente busque, todos nós, possamos buscar permanecer em Cristo. Porque é permanecendo em Cristo que nós vamos gerar frutos, é permanecendo em Cristo que nós vamos ser mais parecidos com Ele, porque nós vamos receber do próprio alimento dEle, que é a palavra. Então, se desafie essa semana. Algo tem que despertar em nós, irmãos, um desejo muito maior do que nós temos tido até hoje, para permanecer em Cristo, para experimentar Cristo e poder compartilhar dessa mensagem por todas as pessoas que são necessitadas e que ainda não conhecem o Evangelho. Amém? Para encerrar esse culto, irmãos, eu gostaria de acompanhar agora, de juntos nós termos o momento da ceia, se alguns irmãos puderem me ajudar, a distribuição da ceia. E esse é um momento, irmãos, que eu considero muito importante no corpo de Cristo. A ceia do Senhor é um momento de fazer isso em memória do Senhor. Os irmãos, então, vão distribuir os elementos. Sabe por que a ceia é tão especial, irmãos? Eu estava conversando com o pastor Renato hoje. Porque hoje a igreja ela quer se meter na modernidade e a gente quer usar a internet para tudo. Mas a internet, ela nunca vai substituir esse momento da ceia do Senhor. É o momento que nós temos que estar aqui. É o momento onde nós vamos pegar esse cálice que representa o sangue de Cristo, pegar esse biscoitinho que representa o corpo de Cristo que foi dado em nosso favor. E juntos com os irmãos, toda a comunidade cristã, ela vai cear em nome de Cristo, fazendo isso em memória dele. Isso tem que ser feito numa igreja, isso tem que ser feito num espaço físico, com pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão machucadas, pessoas que estão começando agora a caminhada de fé, pessoas que estão querendo e desejando muito mais do Senhor. Esse momento é muito especial, irmãos. Não é um momento banal. Isso foi algo que Cristo deixou para a igreja, assim como o batismo. A gente chama isso de sacramento. É uma atividade, é algo que a igreja faz por amor a Cristo, como obediência a Cristo. E é um momento especial individual de cada um também, porque é um momento que você está discernindo o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 11, você pode continuar aí no seu canto com o Senhor. Ele traz uma mensagem para a igreja que fala assim, ó: recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu vou continuar um pouquinho. E por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. E por causa disso há muito entre vós
fracos e doentes e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Irmãos, a ceia do Senhor é um momento solene no corpo de Cristo. Ele fala para nós tomarmos esse cálice, tomarmos esse pão em memória dele. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Jesus morreu pela igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus ama o corpo de Cristo. Jesus ama cada um que está aqui, cada um que compõe esse corpo. E ele fala para nós examinarmos a nós mesmos. Eu sugiro que você examine: eu estou em Cristo, eu permaneço em Cristo, a minha vida tem dado frutos, esses frutos têm abençoado vidas. O que nós temos buscado, irmãos? Qual é o objetivo da nossa vida, da nossa fé? Qual é o objetivo de nós estarmos juntos, reunidos aqui? Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor, quando estava prestes a cumprir a missão de Deus aqui no mundo, o Senhor fez tantas coisas que nos mostra o quanto o Senhor continuava nos amando, mesmo estando a caminho da morte. Mostrando que o Senhor estava a caminho do madeiro, o Senhor mostrou que nós deveríamos servir uns aos outros. O Senhor falou de amor, o Senhor falou de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. O Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor nos enviou, prometeu que viria o Espírito Santo, e o Espírito Santo já veio. O Senhor diz que as suas palavras permaneceriam em nós, e aqui está a sua palavra, Senhor. E o Senhor também ordenou que a sua igreja tivesse a ceia, fazendo isso em memória do Senhor, relembrando da tua morte até a sua volta, Senhor Jesus. E nós estamos aqui juntos para celebrar juntos a ceia do Senhor. Apresentamos a Ti esse elemento, Senhor. E estamos nesse momento também discernindo aquilo que o Senhor nos ensina na Tua palavra, para examinarmos a nós mesmos. E nós cremos que nesse momento, Senhor, o Senhor está aqui manifestando o Teu amor, manifestando a Tua pessoa por meio do Espírito Santo. O quanto o Senhor ama cada um, o quanto o Senhor quer que a gente frutifique, o quanto o Senhor quer que a Sua alegria permaneça em nós, que o Teu povo seja alegre, Senhor, porque foi a Sua morte que permitiu o caminho para a nova vida. O Teu sangue representa a nova aliança, Senhor. Essa aliança que não consiste em leis, em mandamentos, em ordens que nós não podemos cumprir, porque eram simplesmente coisas que pareciam um fardo, mas é uma palavra que liberta. A Sua nova aliança nos promete estar pela eternidade com o Senhor, graças ao Teu precioso sangue, que nos lava de todo o pecado, e o Teu corpo que foi dado em nosso favor, Senhor. Nos cura também, Senhor. Todas as nossas doenças, enfermidades, todos os nossos pecados foram colocados sobre o Senhor no madeiro. E nós podemos tomar posse das Tuas bênçãos por meio da maldição que caiu sobre Cristo, porque Ele substituiu cada um que está aqui. E nós queremos juntos desfrutar do Teu pão e do Teu cálice, aguardando a Sua volta ansiosamente, Senhor Jesus. Queremos permanecer em Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar a ceia.
Amém? Gostaria de encerrar o culto com uma oração de agradecimento ao Senhor, né, por nos dar uma nova vida. Às vezes os nossos olhos estão vendo coisas que estão longe daquilo que a gente esperava ver pela fé que nós temos, mas o Senhor quer que a gente permaneça nele, e Ele está podando a nossa vida, Ele está trabalhando em nós, e eu creio que nós ainda veremos grandes coisas acontecendo no nosso meio, amém? Senhor, essa é a nossa expectativa, Senhor, porque a Tua palavra nos afirma que quando nós permanecermos em Ti, as Suas palavras permanecerão em nós, o Teu amor poderá permanecer em nós, a Tua alegria permanecerá em nós, Senhor. E é dessa forma que nós queremos andar, Senhor Jesus, porque o Senhor deu a vida por nós. E se existe um motivo que nós podemos ter para nos alegrarmos nessa vida, Senhor, mesmo em situações adversas, mesmo em situações que pareçam sem sentido, mesmo em situações que até nos tragam prejuízo, o motivo que nós podemos nos alegrar é no Senhor dando a vida por nós. É no Senhor nos dando a possibilidade de estarmos juntos do Senhor na eternidade, por meio do Teu sangue que foi vertido na cruz, Senhor. Essa nova aliança que o Senhor fez nos possibilita ser uma nova pessoa, uma nova criatura. E essa nova criatura, Senhor, ela começa a andar com o desejo de agradar ao Senhor, frutificar para o Senhor. Que seja esse a nossa inclinação, Deus, no coração de cada um aqui, viver para Ti, permanecer em Ti constantemente e cumprir a grande comissão, cumprir os Teus mandamentos, guardar a Tua palavra, Senhor, porque é algo muito precioso que o Senhor nos deu. Trata em nós, Deus, a questão do amor, um amor genuíno, um amor verdadeiro que vem do Senhor, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Um amor por vidas, um amor pela Tua palavra, um amor pela Tua igreja, o amor pelas coisas que o Senhor ama, Deus. Para que dessa forma, as coisas que são superficiais e supérfluas não tomem a atenção do nosso coração. Volta os nossos olhos para aquilo que realmente importa, Senhor. E que a nossa vida seja para dar muitos frutos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vai ministrar a música? Irmãos, então nós vamos encerrar aqui o nosso momento de culto. Nós podemos usar esse tempinho ainda para compartilhar, para orar juntos. Se você quiser ficar mais um pouquinho sentado, meditando naquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. E eu só vou encerrar dando alguns avisos antes. Irmãos, o aviso mais urgente aí é o Elias mandou lá no grupo da Pão, né? Aliás, quem não está no grupo de WhatsApp na Pão e quiser entrar, por favor, dê seu nome. Às vezes alguém ficou de fora. Ali a gente costuma comunicar algumas coisas referentes à igreja. E aí nós estamos no último domingo para fechar o primeiro lote das inscrições do acampamento relevante com o valor de R$330. Passando esse domingo, o valor vai para 350, certo? Vai ficar mais caro. Então, se você quiser participar do acampamento relevante, faça a sua inscrição com o Elias. Na verdade, ele mandou um link aqui, né, para preencher algumas coisas, um formulário. E aqui também nós temos no grupo as contas para você fazer o depósito, para já garantir a sua inscrição. Eu acho que é isso. Tem mais algum aviso, irmãos? Não? Queremos agradecer e também continuar orando pelo Ministério Infantil. O pessoal dedicou aí... vamos dar uma salva de palmas para eles, né, irmãos? Eu acho que quando a gente se torna pai e tem filho, a gente começa a dar valor para o Ministério Infantil. Então, vamos atentar para isso, porque realmente é um trabalho árduo, né? As crianças têm muita energia, demandam muita atenção. E principalmente, irmãos, é o momento onde o Evangelho está sendo firmado naqueles corações. Amém? Então, quanto antes a gente começar a trabalhar nessa base, nessas crianças, melhor eles vão vir com qualidade para influenciar no reino de Deus e nessa vida. Então, glória a Deus por cada um que participa do Ministério Infantil.
por cada professor de EBD também que rala pra caramba aí para instruir as pessoas. E é isso, nós somos gratos por cada um que participa do corpo de Cristo, por aqueles que têm dedicado também no louvor, nas células, em oração. Tem muita gente que fica aí em oração que as pessoas não veem, né? Mas com certeza Deus está ali enxergando cada oração e nós somos gratos por esse movimento que Deus está fazendo no nosso meio. Que essa semana a gente medite nisso, naquilo que a gente ouviu, que a gente possa decorar essas mensagens, essas palavras, né? Guardar no nosso coração e permanecer em Cristo para dar fruto. Amém? Que você incentive o seu irmão a dar fruto, a permanecer em Cristo. A gente precisa de um dos outros, senão a gente de repente sai daqui e começa a andar sozinho, e a gente vai secando, a vida vai ficando sem graça, não vai dando fruto. Então a gente precisa dos irmãos. Aí vem a segunda parte, amem uns aos outros. Vamos fazer esse esforço para ver a obra de Cristo acontecer no nosso meio, amém? Deus abençoe a todos, uma ótima semana, e encerramos o nosso culto hoje.